Boa tarde, amigos, donos da Bola RS, sexta-feira entrando no ar, Band TV, todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube Mundo Afora. Nós temos uma enquete interativa que eu sei que vai dar polêmica. Vamos tentar tirar garfo e faca da sala, para que você aí debata com a sua família, com os seus amigos, nos restaurantes do Rio Grande do Sul e Mundo Afora, sobre essa enquete que vai pro ar agora na live do YouTube, aba Comunidades. Queremos saber a sua opinião. Quem será o goleador do Gauchão? Pessoal, não tem aqui quem é o melhor, quem tá melhor, quem joga mais. Não é isso que a gente está perguntando. Não é essa a pergunta. A gente até poderia colocar aqui um terceiro jogador se tivesse alguém do interior, por exemplo, despontando. Pedro Henrique, Soares, ou se você acha que será um outro jogador. Quem será o artilheiro, o goleador deste campeonato gaúcho? E a gente começa falando sobre Inter 3, Ipiranga 0. César Cidade Dias, eu vou começar contigo. Para falar de Ipiranga Internacional, que eu vi atentamente ontem, tu sabia? Tu botou um palpite ontem na KTO furado, né? Não achei. Inclusive o primeiro tempo indicou, se não fosse o zagueiro dar um gol e depois um pênaltizinho Mandrake, se não fosse tudo aquilo, eu acho até que daria. Mas aí sempre assim, se não fosse o PP acertar na coruja, é sempre assim, né? Se tu vai começar a falar de KTO aqui, eu vou me retirar. Só que eu vi o jogo ontem, eu vi o jogo do Internacional ontem. Que bom, eu fico feliz com isso. Que tu possa comentar jogos que tu assistiu. Eu acho bacana. Começamos bem. Já é uma evolução em relação a alguns colegas. Já é uma evolução. Eu acho importante cada vez mais, e eu tenho levantado isso aqui, até foi motivo de polêmica em determinado momento, e acho que cada vez mais isso está claro. Ontem o primeiro tempo do Internacional foi um primeiro tempo onde o adversário conseguiu jogar, que eu não tinha visto ainda jogarem contra o Inter como jogaram ontem no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, existiu uma distância tão grande entre o Inter e o time do Ipiranga que, apesar do lugar da tabela é o timezinho que me parece mais organizado do interior, esse time ontem mostrou o que eu defendo aqui há algum tempo. Grêmio e Internacional vão ganhar longe a primeira fase do Gauchão. Longe! Porque não existe a distância física que existia em outros campeonatos em razão da pré-temporada ter sido um pouco diferente. Mas eu vejo, sim, um Internacional que precisa muito, mas muito de reforços. Não dá para ir. Falava com um amigo meu durante a partida, e em determinado momento eu disse: Meneghetti, com esse meio não vai. O teu amigo é Meneghetti. Né? É o único amigo que eu tenho durante os jogos. Tá. Porque eu só falo com quem vê. Tá. Que tem uns amigos, JB, que quando eu falo durante os jogos estão fazendo outras coisas. Né? Mas o Meneghetti, ele vê o jogo. Comigo, se tu me chamar, não vou conseguir te responder, porque eu tô atrás do gol. Então tá atrás do gol. Mas tem uns amigos. Pô, mas o que eu fiz? Não, que eu ligo pra ele, e aí, o que tu achou do volante? E ele pergunta, do carro? Não, nunca ele pergunta do carro. Não, é do play. É do play dele. Do play aqui, então né? é o seguinte, eu vejo que o negócio. Internacional, e agora estou falando com muita seriedade aqui, com o que tem hoje, acho que o Inter está subestimando a temporada. Está encarando a temporada de uma maneira preocupante. O Inter precisa se reforçar urgentemente. Tá, Gorjan, quero te ouvir. Eu achei que o principal mérito, e aí discordando do CCD, o principal mérito do Inter ontem, principalmente no segundo tempo, e o Mano ele fez um ajuste importante ali no intervalo, ele mexeu, por exemplo, no posicionamento do Vitão e do Moledo para melhorar um pouco a saída de bola e melhorar um pouco também o controle sobre a equipe do Ipiranga. Eu gostei muito do meio-campo do Inter, em especial no segundo tempo. Depena e Alan Patrick são disparados os dois melhores jogadores do Inter nessa temporada. O que o Alan Patrick faz no segundo gol, o gol que ele mesmo marca depois de pênalti, mas a construção da jogada do Alan Patrick no segundo gol, é aquele cara que ele é muito acima dos demais e tá jogando num nível, e aí em relação ao Ipiranga, que é muito abaixo do dele, e ele fala o seguinte: cara, tá meio chato esse jogo aqui. Vou fazer o gol. Me dá aqui. Eu fiquei com isso. Ele foi lá nos zagueiros, ele pegou a bola, ele deu no lateral, ele abriu como lateral, ele deu a bola de novo, ele foi indo. O Alan Patrick ele foi andando de patins da defesa do Inter até pifar o Maurício no ataque. Maurício, né? E o que mostra que o Alan Patrick, e aí mostra a importância também da pré-temporada, César. O Alan Patrick está muito melhor fisicamente
do que aquele Alan Patrick que a gente viu em 2022. E o Alan Patrick hoje, para mim, é disparado o jogador com maior capacidade técnica do time do Inter. O Depena fez um grande jogo também no segundo tempo. Eu gostei muito do crescimento do Maurício. Né? No primeiro, meio escondidinho. Mas no segundo tempo... Não, eu gostei... Eu acho que o Depena tem um controle de jogo. O Depena se tornou um camisa 8 muito controlador. Controle de jogo contra espaço. Isso, exatamente. Que eu gostei muito. O Maurício melhorou bastante no segundo tempo. Eu acho que o meio do Inter é justamente... desse ponto de vista de criação, a melhor arma do time. E Pedro Henrique é uma solução encontrada pelo Mano que vai servir ao longo de toda a temporada. Depois, sobre o centroavante, recebi algumas informações importantes agora, nesse exato momento. Opa! Lucas Dias está trabalhando. Lucas Dias, vamos lá. Meu representante está trabalhando, a gente vai trazer aí boas informações. Exatamente. Vamos lá, o jogo. O jogo, Meneghetti. Vamos lá, foi um jogo de, para mim, afirmações e reafirmações. De jogadores pontualmente do jeito de jogar. A primeira coisa que eu não quero me tornar repetitivo aqui, mas é interessante ver, o Mano ele não abre mão do jeito de jogar que consagrou o Inter. Ontem ele até disse que ele quer dar uma variação tática para essa equipe para jogar com o alemão ou jogar com 2 pontas. Eu até ficou, abriu a possibilidade de jogar com 2 pontas, mas presta atenção, ele pode mudar o que for. É todo mundo cumprindo a mesma função. Aí tu vai ter uma variação para cá, uma variação para lá, mas o Depena articulando lá atrás, o Maurício cai pela direita e aí ele encosta um pouco mais no Alan Patrick. Antes o alemão ele saía da direita, entrava na área, o Pedro Henrique está fazendo essa situação, o Wanderson na ponta. O Mano achou um jeito de jogar e ele aposta e tem convicção nisso. Nada errado, é só uma avaliação, uma visão sobre o fato. A partir daí, o jogo reafirma que o Pedro Henrique não é tão improvisação assim como o centroavante. Não vai ser um pecado se o Internacional jogar partidas com ele. O Baldasso, eu brinquei com ele que eu liguei na live do Baldasso quando alguém disse: ô Baldasso, achamos o 9 da Libertadores. O Baldasso, não, o 9 da Libertadores tem que ser o Borré. Já adianto que não vai ser, mas é o cara que o Baldasso quer. Então assim, o Pedro Henrique, ele, no mínimo, não é um mau centroavante. O Maurício se reafirmando, acho que por justiça aqui a gente falou, o Mano deu uma pancada no Maurício, o Maurício pegou e disse: tá aqui, tô entregando, sofreu o pênalti, fez o gol de direita. O gol de direita dele é um gol de quem tá ligado, que ele podia parar de jogar, que não tá interessado, pediu o pênalti, e ele não faz isso. Então, Meneghetti, foi uma atuação para reafirmar o Inter do ano passado. O que a gente viu é um Inter muito próximo do ano passado. Bom, ontem eu fiz aqui rasgados elogios, né, ao técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Eu não preciso fazer esses meus elogios ao Mano Menezes, que todo mundo sabe do quanto eu sou admirador, né? Tanto é que eu presido a Associação dos Amigos, aliás, a Associação dos Admiradores de Mano Menezes. Então, o Internacional está evoluindo, está progredindo, está certo, toda a análise que o Mano fez. Mas temos problemas. Temos problemas e a associação quer levar isso ao conhecimento do senhor Mano Menezes. Temos 2 problemas que esse começo de gauchão estão nos mostrando. Um deles tem solução. No meio campo do Internacional tem uma certa vulnerabilidade. E o Baralhas vai corrigir isso, eu tenho convicção. Mano inclusive, fez elogios ao Baralhas ontem. Tem um probleminha ali. Eu acho que o Johnny não é o mesmo pegador do Gabriel, não é um jogador com a mesma intensidade de marcação. E o Baralhas ali na frente vai virar titular. E tem um outro problema, que ontem se evidenciou, ainda que o Inter não tenha sofrido gol, que é a bola aérea. A bola aérea defensiva do Internacional tem sido um problema na temporada. O Inter tá fácil cabecear na área do Inter. Nem sempre ela entra, mas tá fácil. Escanteio, cruzamento, virou fácil. Então, posicionamento não é responsabilidade apenas dos 2 zagueiros, do Moledo e Vitão. São 2 baitas zagueiros, mas tem que ser corrigido isso. E aí eu quero falar de um aspecto individual do Pedro Henrique. O que o Mano está fazendo, na minha opinião, que é o que eu defendo há muito tempo, de que joguem os melhores. O Renato está fazendo o mesmo no Grêmio. O Mano está colocando os melhores. Bom, o Pedro Henrique, coube a ele ser o centroavante, porque ele tem esta capacidade, está desempenhando muito bem. Que bacana, os melhores em campo. Mano está simplificando. Renato está simplificando, na minha opinião. Os melhores em campo se organiza taticamente, o Renato sabe fazer isso, o Mano sabe fazer isso, e assim o time vai evoluindo e progredindo, e o Inter tem muito ainda a evoluir. Só sobre o Pedro Henrique, nós da mídia somos feitos de exageros, né? A gente vive de exageros. Se é o Soares, o César fez uma crítica aqui ao gol. O zagueirinho entregou. Se é o Soares, que faz o primeiro gol que o Pedro Henrique fez ontem, o que está sendo dito? Nossa Senhora, que genialidade do uruguaio. Ele conseguiu antever que o zagueiro ia errar e olha a tranquilidade para driblar o goleiro e fazer um gol. A mídia funciona assim. Se é o Soares que faz esse gol,
É um gol extraordinário com a destreza, capacidade e inteligência do jogador. Mas ele é aqui, ele é gauchinho aqui, ele é de Santa Cruz do Sul. Não é isso, ele né? era meio reserva do Internacional e titular. E há quanto tempo eu digo para vocês que o Pedro Henrique é simplesmente o melhor jogador do Esporte Clube Internacional? Eu queria fazer uma análise tática, mas em relação ao Pedro Henrique, teve gente que exagerou aqui na aldeia já, né? Aonde? Aqui na aldeia. Quem? Não, Você teve viu gente que que pediu ele na seleção, Não, né? mas ele... Inclusive trouxe uma camisa, Pois PH. é. Tu não consegue, é que tu não consegue Só quero criticar, dizer o né? seguinte, ó, Pedro Henrique na seleção, não. Deixa. O Brasil hoje tinha mais uma estrela na camisa. Já tá vendo? Tinha mais uma estrela na camisa. Deixa. Isso é problema do Tite. O treinador tá empregado ou não? O treinador tá empregado ou não? Não, foi demitido. Ele tá treinando o Real Madrid ou não? Ele levou o bateu, Pedro Henrique, né? ele deu uma burdoada no Meneghetti. foi Tu viu demitido. isso, Não, sem JB? citar o Não, Meneghetti. ele deu. Ele não mas pode ele deu. citar o É Meneghetti. melhor ainda sem citar o Meneghetti disse que a JB. imprensa, se fosse... Não, ela é, né? Só Não, pra dizer... exagero. Só pra deixar Olha, claro. exagero. Só que eu queria... Cuidado que brigar com o Meneghetti, briga toda a família junto. Não é só a família Meneghetti é grande. Eu sei, eu inclusive faço parte. Eu sei que tu faz. Eu queria posicionar uma relação com a mudança tática, e falando muito sério com relação ao Pedro Henrique. Eu acho o Pedro Henrique um jogador muito interessante, tá? Ele tem uma mudança de direção muito rápida e ele acaba sendo um jogador muito complicado de marcar quando ele sai do meio para fora. Ontem, por exemplo, 2 vezes o zagueiro acabou tendo que chegar atrasado, fazendo faltas feias nele. O que acontece é que taticamente o Inter muda. E aí é que pode morar o problema. Ontem, quando o time do Ipiranga jogou, o Inter não marcou a saída de bola, ele não conseguiu marcar. Criou a linha de 3, o Alan Patrick tem um pouco mais de dificuldade na hora de posicionar aquilo ali, começou a sair o jogo, não tá legal isso. Por isso é que o Depena recuou, teve que fazer uma função mais de volante no primeiro momento, porque ali do lado dele estavam jogando 2 jogadores habilidosos, canhotos baixinhos, que acabavam criando algum problema. Só que por que eu estou colocando isso? A bola não para na frente e o time não respira. Porque o Pedro Henrique é um jogador de definição. O próprio Wanderson é um jogador de definição. O alemão, com todas as dificuldades que ele tem, e no ano passado tinha menos, agora tem um pouco mais, quando ela vai nele, ontem tu vai te lembrar, no primeiro tempo, bem no início do jogo, 2 vezes a bola foi pro Pedro Henrique para ele fazer pivô. E o cara encostou, ele caiu. O cara encostou, ele caiu. Porque é dele, ele não é tão grande como é o alemão. Aquela bola, o alemão botaria o pé na bola, o time iria respirar e o jogo ia sair. A arrancada do alemão foi ruim na temporada, né? Claro, não, eu não tô. Eu só estou dizendo assim: existe uma mudança tática importante no time respirar. Principalmente quando tu enfrentar um time melhor, tu não vai segurar essa bola na frente, algo que o alemão no ano passado fez muito bem, né, Meneghetti? Fez. Qualquer balão Verdade. que dava, a bola parava. Impressionante. E foi isso que transformou dele um titular incontestável. E eu não estou criticando o Pedro Henrique, não é. É uma mudança de Mas característica. tu concorda comigo que se o nome do Pedro Henrique fosse Pedro Martínez, Pedro Cabageiros, aquele gol dele nós ia estar bradando aqui, né? Eu acho que Pedro Cabageiros, eu acho que atacante do River, jogando no Inter. Mas acho que o que eu quero dizer é que o Pedro Henrique hoje, até porque tu levantasse a bandeira, é um cara muito elogiado. Não. E merecidamente uma elogiado. crítica que é o seguinte, quando o Soares fez um gol que eu defini como futebol de salão, que aí tu poderia ter dito assim, pois é, mas os 2 zagueiros do Brasil ficaram olhando, o Soares dominou a bola, foi na festa de aniversário do filho, voltou e fez o gol. Não, nós destacamos a destreza do Soares naquele golaço. Como é o Pedro Henrique, tu veio aqui e fez uma crítica, que o zagueirinho entregou o gol. Não, mas entregou, né? Entregou, mas ele acreditou no lance, né? Não, assim como os zagueiros do Brasil dele. ficaram olhando o Soares, dominou, pegou, foi tomar um copo d'água, todo o mérito o presídio de guerra e fez o gol. Todo o mérito do Pedro Henrique. Agora a bola tava com um zagueirinho. Sim, mas cara, do Brasil de Pelotas, sabe que mas me um deu? pouquinho, do Brasil de Pelotas tinha 2 zagueiros e o Mas a goleiro bola- ficaram olhando. mas Estão até nenhum- agora parados lá na arena olhando o Soares nunca dominar a bola. esteve com ele a bola. Nunca esteve com o Mas zagueiro. eu vou fazer uma outra Só que eu faço a brincadeira. É que Esse nem o lance- pênalti, tá? É que a O gente não pênalti pra mim é valoriza horroroso porque falar. é aqui, porque é gaúcho, Hein? porque é de Santa Cruz. O pênalti é horroroso falar. Tá? É horroroso falar porque eu sou gremista, todos sabem, e o pênalti foi a favor do Inter. Eles vão acabar com o futebol. Eles vão o pênalti não existiu acabar pra mim. com o Foi, futebol. achei. Tá? Foi Tu- pênalti, não, foi pênalti. tu Foi na minha com a frente. tua idade, Olha, foi vai na minha achar frente. sempre. Vai, Cara, eu não achei pênalti. isso aí há 20 anos atrás, ele reclama do cara que caiu.
Cara, eles vão acabar com o futebol. Não, mas isso há 20 minutos atrás. Na minha visão... Mas daí, César... pênalti que, cara... Só que pra mim é horroroso falar. Cara, o Grenal com o Nonato é pênalti. Não. É que pra mim, se é o Moledo... Se é o Moledo zagueiro, e o Gabigol do outro lado, a gente estaria brigando ele usa o braço. enlouquecidamente. Eu achei... Ele usa o braço. Sabe o que eu acho? Eu acho que o lance é no mínimo discutível. Eu concordo com isso. Não, mas agora, quando é o Ferreirinha no Grenal com o Nonato, pênalti, claro! Meteram a mão. Mas é mais pênalti que isso. Régua, não cara. é. Desculpa, Meneghetti, é muito mais. Mas não existe ser mais pênalti. Mas Pênalti não é. Não, mas é um lance muito pior que esse. Só que claro que tem não, mais Meneghetti, esse lance aí é menos do que aquele, e aquele não foi pênalti, esse foi. E é menos. Eu achei os dois. Só que o problema, o que eu quero colocar? É pra conceitual, mim tá? Pra mim é conceitual isso aí. Ali, cara. E eu não tô discutindo. Tá a partir de hoje, tá? E não é de hoje, tá? Não é por causa desse pênalti. Esse lance aí é pênalti no Brasil hoje. Não, futebol não brasileiro, pode ser. esse lance é pênalti no futebol brasileiro. É o episódio do lance do Corinthians, a bola batendo no braço do Ramiro. Os gremistas, não foi pênalti. O dia que acontecer a favor do Grêmio, vai ser pênalti. Então, cara, eu acho que nós temos que ter uma leitura, tentar ter uma... Eu acho que o lance é discutível, tá? Eu concordo. Mas só que eu acho que a gente tem que ter uma leitura independente. O que eu tô querendo dizer... porque é a favor do Inter. Não. O maior gremista dessa bancada aqui, tô dizendo que foi pênalti pro Inter. Não, mas não Mas é... tava atrás do outro gol, né? Não, tava atrás foi na minha frente. Foi na minha frente. Respeitavelmente, Meneghetti, eu não gostaria que nós levássemos o assunto para esse lado que tu estás, embora respeite muito que tu possa fazer isso. Nós temos que ter uma análise independente. Não, eu confio na isenção do César. Se o César acha que não é pênalti, eu não sou nem gremista e nem colorado, e pra mim mas daí o do Nonato, do Ferreirinha não foi pênalti. Disputam a bola no ar, aí é pênalti. Eu nem lembro direito 3 anos já do Nonato Ferreirinha, vamos esquecer, né? Bom, não. Mas eu acho que são casos diferentes. Nós até hoje, quando tem um lance parecido com aquele do Rodinei, quando acontece no campeonato, na segunda divisão do futebol polonês, a gente traz, o outro lá não botou na rua. E se o cara realmente acha, a minha discussão é, e se o cara realmente acha que foi pênalti do Nonato no Ferreirinha, e ele acha que não foi pênalti, qual é o problema? Ele não vai ser gremista colorado por isso, é a visão que ele tem do lance. Sobre o Ferreira Nonato, eu também acho que o lance é no mínimo duvidoso. Não tenho dúvida, eu não preciso ter certeza de tudo, eu tenho dúvida. A discussão que eu quis, no mínimo duvidoso. eu não quis, Meneghetti, eu não quis grenalizar. Eu não quis grenalizar. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sei que é agora. E o que eu quero dizer é o seguinte, mudaram. Não era. Isso no futebol... de 80, não mudaram. É isso que eu quero dizer. Não era. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O lance, não sei se nós temos separado, tô botando a bola às costas da produção. O lance não vou dizer da cotovelada, do cotovelo, jogador do Ipiranga batendo no René. É lance pra quê? Pra expulsão. Claro, isso eu tô dizendo. Tá aí o lance, ó. É lance pra expulsão, gente. Tá, mas eu quero dizer... É lance pra expulsão. Tá, mas onde é que eu quero chegar? O árbitro é fraco. Tá, mas esse árbitro de ontem é fraco. Eu sei, só que o que eu quero levantar com relação a esse lance da área é que a partir de hoje... Ele espera o jogador, só que esse lance aí, eu acho, o árbitro tá do outro lado, tá? Ele tá do... Quem tem que dizer o que aconteceu... Não, o quarto árbitro tá olhando. Tá ali. Não, o cara tá olhando. César, eu não tô nem... É o Mateuzinho, né? Aquele ali, né? Se não me engano, é o Ralf ou o Mateuzinho? É o Mateuzinho. Bom jogador, tá? Eu não tô nem julgando a intenção, porque a marcação da falta, do pênalti, não tá julgando a intenção. Tá? Nesse caso, ele não é a intenção. Só que ele pulou com o cotovelo aberto e aí atingiu o supercílio do René. Não é aberto. Não é nem porque saiu sangue. Não precisava ter saído sangue para eu achar que o lance é para expulsão. Eu não tô dizendo que o Mateuzinho, de novo, deixar claro isso, que o Mateuzinho, que é um baita jogador, viu? Bom jogador, que ele foi mal intencionado no lance. Não tô dizendo isso. Ele foi, no mínimo, imprudente. Ele abriu o cotovelo, bateu no rosto do outro jogador adversário, expulsão. Não precisa nem segundo amarelo, é vermelho direto. E não é abrir, né? Tá alto. Se ele faz aqui ainda, não. Tá lá deixa eu voltar pro assunto tático, tá? Do ataque que o César falou. Tem uma resposta do Mano Menezes que vai rodar depois na sequência, que é a... E tu vai avacalhar com o programa. Não vou. O Paulinho chega aqui às 4h30 da manhã, Sim. O Pedro chega às 11h30 da manhã, com tempo para programar o programa, e tu vai agora... Não, mas eu não vou fazer isso justamente porque quando eu tô lá em cima eu sei como sofre, mas é exatamente isso que o César falou, tá? O Mano, em determinado momento, ele entendeu que o time mudou, mas ficou muito previsível ainda. E aí, o grande ponto é o que o Inter vai criar de opções para ataque. A principal boa notícia, que é Pedro Henrique de centroavante, é o fato de que o Inter cria um modo diferente de jogar.
É um modo diferente, é um modo em que tu não tem o pivô, é um modo que tu ataca a profundidade. Viu que foi o Mas é um modo centroavante? diferente e que tu não tinha no ano passado. Do ponto de vista prático, isso é tão legal, porque o Mano faz isso, essa mudança tática do segundo tempo, porque o Ipiranga é um time que é organizadinho, um time que tá Bem treinado, bem esse time. treinadinho ali, o Luizinho é bom cara, foi lá do Brasil muitos anos e tal, um cara conhecedor do ambiente. Ele sabia que podia dar a bola pro Moledo no primeiro tempo. Ele traz o Bruno Baio pro lado do Vitão e disse, pode sair. Entregou a bola pro Moledo, sai. Quando ele inverteu aquilo, ele também abriu os extremas e aí entra. Qual foi o centroavante do Inter no segundo tempo? No segundo tempo foi Alan Patrick e Maurício. Maurício. Maurício faz um gol aonde? Na marca do pênalti. Maurício faz o pênalti dele aonde? Centroavante. Então ele vira... puxa o Wanderson pra direita Exatamente. Ele vira o centroavante. Eu pesquisei aqui, não tá nas coisas do Paulinho, por isso Como que eu tu quero tá registrar. comedido hoje? olha. Cometemos alguma... Eu já sei por quê. Porque a partir de segunda-feira ele vai estar aqui nessa posição. Não, ele tá tão segunda. comedido, ele fez alguma ele- besteira. Eu só quero saber se ele fez alguma coisa pra ti, porque nós já vamos resolver. Não, tá tudo bem, tá tudo tudo bem. bem. Paz e amor. Não, Ele tá porque ele feliz, tá- ele tá feliz a vida que ele tá livre de mim durante 15 Ele dias. tá comedido, 15 dias. cara. 15 dias. Não, 15 dias. pode. 15 dias do açaí? 15 dias de férias. Não, eu Aliás, já... eu nem era pra estar aqui hoje, era pra ter saído do tempo também. Eu já Mas entrei, vim fazer um carinho no eu Thiago já hoje. entrei em bola dividida com o Meneghetti, o pé ali é forte. Tu tá maluco? Assunção Tá ali, maluco? futebol clube, Não, ele não veio meio... Pro Meneghetti, no tempo do Meneghetti, o Meneghetti virou Nutella nesses últimos minutos, mas no tempo dele, aquele lance ali, ele ia olhar pro cara no chão, se tu é o zagueiro, tu ia botar o dedo no nariz do cara, tu não te atira dentro dessa área. Exatamente. Tu não ia fazer isso? Não, na Várzea não é pênalti, aquele nem aqui. Na Várzea não tem. No futebol Depende. não é. Mas assim, na ô, Várzea, César, sabe o que na que é, Várzea César? depende de Eu quem é que concordo. caiu e de onde que o juiz é e tem aonde tá o jogo. tu tem certeza que não foi pênalti. Né? Tem certeza? o Meneghetti, Eu acho certeza, é uma que coisa vai ser no relativa. mínimo duvidoso. E até vou dizer, tá? Quando ele cai, eu fiquei na dúvida assim, ué, por que ele caiu? Eu fiquei na dúvida. Eu não vi o pênalti. Depois eu acho inclusive o pênalti é com a cintura que ele desloca o Maurício. Não, eu acho que é com o braço. Pra mim é com o braço. Eu acho que é com a cintura. Aí que ele estica o desloca bração, Maurício. tu não Eu pode tô botar dizendo, braço. eu não. Cara, voltar à discussão, eu só tô querendo colocar que isso agora é. Isso hoje é. Todo mundo tá vendo, vários iguais. Não era. Eu não tenho essa Só convicção. isso que eu quero Eu quero dizer. deixar bem clara a minha posição. Eu não tenho essa convicção que o lance é pênalti. Agora, eu tenho convicção que o jogador de Piranga tinha que ter sido Eu só expulso. tô dizendo que esse não tem, lance- é indesculpável o jogador Meneghetti, não ser esse expulso daquele lance, tá? Há 20 anos atrás, nem no futebol compacto aí ia eu- tá. É isso sabe, que eu tô feito dizendo. VAR. É isso que eu tô feito Tudo bem, falando. VAR. mas o CCD... Que não tem, né, na primeira Não fase tem. do chão, né? Eu só diria uma coisa, na minha visão, não toma isso, agora vai ser marcado. Porque esse lance foi marcado agora. Vai vir um outro árbitro no mesmo gauchão e não vai marcar. mas aí tem um E vai detalhe. vir um outro árbitro e vai César, marcar. E Tá, vai mas vir aí tem um outro... detalhe, A gente César. surta. O lance do Ramiro, 20 anos atrás, é pênalti. É pênalti. Não, ô César, Não. só- O lance do Ramiro há 20 dias atrás é pênalti. daqui a 20 anos vai ser só pênalti. sobre isso que o César falou. Cara, a regra evolui. Há 20 anos atrás tinha o sobrepasso. Não tem mais Claro, sobrepasso. eu sei disso. Eu só tô querendo dizer que o futebol mudou. Neste caso, a imagem, ela não Mas define leva em consideração intensidade. que o árbitro é fraco, César. Eu tô te provando aqui que ele é fraco no lance da expulsão. Cara, se aquilo ali não é expulsão, o cara vai ter que puxar uma arma. Eu boto mais a culpa... Vai ter que puxar uma arma eu boto e ali, acertar o tiro é pra que ele eu expulsar. boto ali mais a culpa no quarto árbitro, porque Não, ele tá eu do acho que outro tem razão. lado, tá? Ele Eu tá acho que do ele- outro Ah, lado. cara, mas- Há não muito, para exemplificar, há não muito tempo atrás, a FIFA editou a ordem sobre a bola na mão, mão na bola, e tirou a palavra intenção. Não existe mais, o jogador teve a intenção ou não. Porque na teoria é muito raro. Mas Às vai vezes julgar tem a o cara. intenção? Às vezes o cara tem. Não, às vezes o ação cara de- tem Não. até a intenção de ir pra bola. Suárez na Copa do Mundo de 2010. Ali o que cara. salvou o Uruguai. Exatamente, ali o cara tem a É intenção. ação deliberada. Ou assumir o risco. O cara faz assumir o Ontem risco. teve então. um lance de Quem pênalti. vai, eu tive a intenção de fazer. Ontem no jogo do Juventude, no primeiro tempo, tem um lance de pênalti pro Juventude, que o árbitro não viu, que é desse tipo. Se tu tem VAR ontem, ninguém ia discutir o pênalti, nem o zagueiro. É uma cabeçada em direção ao gol, o cara pula junto e dá na ponta da mão, assim. Pum, para, o cara tira. Vocês criticam, tá? O meu juiz não sonho, viu. o meu sonho é que a gente aumente tanto o uso do VAR no futebol. tenha mais árbitro. E que seja... Não, o árbitro vai ter que estar lá. Mas é que, assim, tem que ser uma coisa assim...
Cara, tem pequenos Que detalhes. o VAR corrige lateral. Exatamente, que o cara do VAR, veja ali, lateral pro Inter, o cara, não, é do Grêmio. Ou não, Para ou é muito. tiro de meta. Não, mas não é parar. Vamos lá. É que tem que ser no pique, assim, o cara seja rapidão. Porque, um escanteio que era tiro de meta e o time ganhou escanteio, aí faz o cruzamento, dá o gol, pô, tu te ferrou. Saímos do debate do jogo do Inter para debater o que o JB deseja como nova regra. Eu não do futebol. posso Matheus Dávila, Central Band do Esporte. Primeiro, Mano Menezes para falar. Tudo bem, Dávila? Boa tarde a você. Fala, Meneghetti. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. O que o Mano deseja de fato não tem nada a ver com o VAR, com a arbitragem. O que o Mano deseja é um time competitivo. E é sobre competitividade que nós vamos falar agora. Afinal de contas, o Inter do ano passado era um time extremamente competitivo dentro de campo. E começa a dar mostras que está recuperando esse lado aguerrido dentro de campo. E o Mano fala sobre o tema. Acho que agora nós estamos no nível de competição que terminamos o ano. Então, acho que a equipe tá bem. Acho que a partir daí ela começa a crescer e podemos, sim, apresentar coisas diferentes. O melhor ataque do campeonato. Segundo jogo consecutivo sem tomar gols, que era uma marca nossa e que a gente tinha nos 2 primeiros jogos, né? Afrouxado um pouquinho. Então você vai conscientizando, os atletas vão entendendo. Hoje eu acho que com todo o volume que teve o Ipiranga, teve um chute a gol no primeiro tempo, com a defesa do Kleimer, do Kehler. Então, é isso, a equipe vai amadurecendo, vai criando casca, vai criando corpo e vai entendendo os jogos como eles têm que ser. Mas antes, Matheus Dávila, que história é essa que o Paulo Pires colocou aqui para mim? Ele colocou assim, ó, limpa no vestiário gremista. O que é? O Grêmio está trocando a empresa de limpeza, a empresa das faxinas? O que está acontecendo, Dávila? Não é uma limpa literal, Meneghetti, mas é a dispensa de jogadores que não estão dentro do plano do técnico Renato. O objetivo do departamento de futebol, desde o início da gestão do presidente Guerra, que agora começa a ser colocado em prática. Depois de contratar, jogadores agora começam a ser negociados. E 2 nomes estão muito próximos, tá, de encaminharem as suas saídas. Primeiramente, Campas. O jogador recebeu sondagens da equipe do Rosário Central da Argentina e existe uma possibilidade real de liberação. Seria um empréstimo com opção de compra. Inclusive, a imprensa argentina já especula e noticia que o Campas estaria registrado, inscrito na AFA, por conta de uma negociação e das questões legais de janela de transferências. O Grêmio não confirma oficialmente a negociação, mas há fumaça, há rumor no bastidor e a saída do Campas é vista como tendência. O outro nome que está prestes a ser liberado, o Guilherme. Existe uma expectativa, Meneghetti, de confirmação nas próximas horas. 2 clubes fizeram contato junto à direção do Grêmio para saber de Guilherme. O primeiro deles é o Sport, onde o Guilherme foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport tem dificuldades financeiras, não conseguiria arcar todo o salário do jogador durante o período de empréstimo, mas está interessado. O outro nome é o Coritiba. Por enquanto, há uma negociação e há uma conversa com o Sport. E existe uma tendência de conclusão da saída do Guilherme. Nas próximas horas, o Grêmio está bastante confiante. Importante dizermos, tanto o Guilherme quanto o Campas treinaram e vão treinar hoje. No caso do Campas, é claro que o ideal seria o Grêmio vender o jogador, recuperar aí 3 milhões e 800 mil dólares, mas isso hoje é bastante improvável. Então o empréstimo pode ser uma saída para o futebol argentino, quem sabe ele consegue ir lá jogar, reproduzir o seu futebol que fez o Grêmio apostar na sua contratação e recuperar parcialmente o prejuízo. Acho que é bom para o jogador, para o clube argentino que vai fazer uma aposta e para o Grêmio. No caso do Guilherme, a resposta que ele deu é absolutamente insuficiente. Qualquer negócio que pintar que o Grêmio consiga aliviar a folha, na minha opinião, está valendo, César. Eu quero fazer aqui uma relação e chamar vocês para o raciocínio aqui com relação a 5 nomes que têm algo em comum em 2 pontos e a gente pode separar esses 5 nomes em 2 grupos. Campas, Guilherme, Thiago Santos, Lucas Silva, Diogo Barbosa. Pode colocar eles no grupo de jogadores que o Grêmio está tentando negociar? Sim. Os 5? O Thiago Santos o Renato não quer. Tá, não, mas considerando custo alto, resposta menor, reservas, tá certo? Estamos falando o quê? De 1,5 milhão de folha, um pouquinho mais, né? Mais. Não, mais. Quase 2 milhões, tá?
Qual é a relação que Guilherme e Campaz têm que os outros 3 não têm? Ah, e agora? São mais jovens, não? Não. Esses 3 aqui foram contratados em um outro tempo e ganham uma Babilônia e o Grêmio sequer consegue conversar com o clube que oferece. Thiago Santos, Lucas Silva e também Diogo Barbosa, o Grêmio oferece e quando diz os salários, cara, meu Deus, cara. Esses outros 2, Campaz foi contratado já por Marcos Hermann e Guilherme já contratado na segunda divisão. Mais ou menos. 450. Hã? 450 aproximadamente. Não é menos. É bem menos. O Guilherme? O Guilherme é bem menos. Se é 450, tá no nível do Lucas Silva. Não é. Acima do Thiago Guilherme eu tenho Santos. 450 da época da contratação. Foi isso que vazaram do lado dele. Mas eu posso te dizer, o que eu tenho é abaixo do Campaz. O Campaz é 45 mil dólares. É abaixo do Campaz, 250 Guilherme. mil. O Campaz o Guilherme eu tenho 230. Mas enfim, não vem ao caso. Eu só tô querendo dizer o seguinte. Pera aí. Por que tu consegue falar com os clubes no caso do Guilherme? Não é pela resposta no campo. Ou tu acha que o Guilherme tem hoje moral com resposta no campo? Tu acabaste de dar um veredito do que o Guilherme fez no Grêmio. Nada. Qual é a diferença em tese do Guilherme pro Diogo Barbosa hoje, do ponto de vista de resposta? Nenhuma. O que acontece é que um é uma Babilônia de dinheiro e o outro não. Tá, mas o Guilherme também é uma Babilônia de dinheiro, mesmo que não seja 450, seja 230. Só que 250... Pro nível do Guilherme não vou conseguir pagar. O que eu quero dizer é o seguinte, 230, 250 é o que todos os clubes brasileiros pagam. Não os do nível do Guilherme. Cuiabá, Curitiba estão pagando isso aí, tá? É óbvio. Tá, mas... Estão pagando. O América não tá contratando o Mikael. Sim. Contratou? Tudo bem, contratou. Talvez não vai ganhar, ele ganhava o Inter 450, tá bem, mas vai ganhar no mínimo 300 mil. Não, ele vai ganhar isso. Vou te dizer, o Ceará, o Vina não veio pra cá, porque o Vina ganha no Ceará 500 mil reais. O Vina A diferença ganha no é que Ceará. esses- O Grêmio tentou e o cara ganha 500, o Grêmio disse, não vou A pagar diferença é que 500 esses clubes não têm os jogadores de 800 mil, 1 milhão, como o Inter tem, como o Grêmio tem. Não, e ele tem 1, 2, 3, assim. Exatamente. E aí o resto Mas é mais... o Cuiabá, Quem que joga a Série A, cara? Eles ganham 100 milhões pra jogar a Série A. Fortaleza... Não, eu assim, ó, eu vou dar a informação, o que eu tenho é de 400, 450 o Guilherme, já que a gente tocou no assunto aqui, foi da época da contratação que me disse que estavam fechando, e eu acho improvável ser muito menos, porque só por um exemplo, que se tornou público. Quem ganhava mais ou menos esse salário era o Tassiano, quando fizeram para volta, isso é confirmado pelo Grêmio, na época se confirmou, o Tassiano para voltar, o Roger ligou para ele e disse, olha, eu tenho proposta para ficar na Turquia para ganhar muito mais. E ele, para voltar, recebeu aumento. Então, ele aumentou aumentaram o salário do Tassiano. O Tassiano tem outra curiosidade, né? O quê? O Tassiano, ele tinha contrato com o Grêmio também da época em que o Grêmio... tu entendeu? O Grêmio O Tassiano estava dando útil, dinheiro. tá? Não tá nesse rol desses jogadores aí, Não, né? eu só tô explicando que mas eu tô Tassiano é dizendo, útil. o que eu tô falando do Tassiano é que o Tassiano ainda é dos contratos feitos lá quando o Grêmio distribuía dinheiro. Tá, mas o que eu tô tentando contextualizar aqui, Cecília, é o seguinte, o Tassiano é um cara que ganhava essa média de salário aí do 200 e pouco, tu falaste, e para voltar, mesmo tendo contrato, como ele tinha uma proposta melhor da Turquia, o Grêmio botou mais dinheiro. Então, assim, eu acho improvável que o Guilherme, até pedi aqui de novo a informação, mas que o Guilherme ganhe tão pouco assim, porque ele é atacante, porque ele veio do mundo árabe e tal. Esses caras não são baratos, gente. O Campaz, Tiger, eu quero te ouvir sobre isso. Eu acho que o Campaz é a principal contratação por desespero e falta de conhecimento do futebol gaúcho nos últimos tempos. Eu não me lembro de um jogador que se investiu tanta grana com tão pouco conhecimento ou com tanto conhecimento que era infundado ou que não era consistente. A gente ouvia na época as entrevistas do Marcos Hermann, do presidente Romildo, e todos tinham a convicção, não, o Campaz chega e joga, o Campaz sobra, sem nenhuma base para isso. O Campaz talvez tenha sido, Meneghetti, a última contratação aqui no Rio Grande do Sul, e eu espero que tenha sido, ao molde antigo, sem análise, sem aprofundar, sem conhecer de fato o jogador. O Grêmio não conhecia o Campaz quando contratou. E o Grêmio tem uma série de contratações no seu histórico recente de jogadores que não conhecia, tanto que trouxe para uma função, o Vidia Sante, por exemplo, o Grêmio trouxe para ser um box-to-box e o cara é um camisa 5. Eu espero que o Campaz tenha fechado esse ciclo ruim de contratações, esse histórico que a dupla Grenal teve de contratar sem saber. É impressionante, é alarmante o que o Grêmio fez com o Campaz, de jogar dinheiro fora. Uma correção aqui.
e é um erro meu, inclusive. Achei dia 5 de julho de 2022, uma matéria do meu próprio blog. Eu confundi, eu botei 100 mil a mais, é um erro grave que eu cometi aqui. É 350 a informação que eu recebi na época. Então, 5 de também julho... não tem nada de grave aí. Não, mas não, eu botei 100 mil a mais no salário do cara, tá errado. Mas mesmo assim, é alto salário, entendeu? Não é um cara de salário baixo. Tá mais na relação custo-benefício. JB, tu nos prometeu, tu vai dar o nome, o sobrenome, o valor, o número do RG e o voo que desembarca o novo centroavante do Inter. Na verdade, eu vou ler mensagens que recebemos. Eu posso deixar bem claro isso. Porque sabe por que eu adoro isso, César? Porque Vem, conforme tá ele vai igual, lendo, eu vou vem tentando junto, vem descobrir junto, quem vem ele junto. mandou a Não, é que eu mensagem. recebi a mensagem Pelo também. seguinte, pelo seguinte. Cara, tu passou todo o programa no telefone. Se tu não tiver... se tu Ele vai dar o voo. Eu não Ele vai quero dar ver a a tua poltrona fonte, do tá? cara. Mas se tu não tiver alguma coisa relevante aí, Kiko, eu vou brigar contigo. César, ele vai dar a poltrona Cara, que eu o cara vou vem no voo. brigar Ele vai dar que o contigo. cara já pediu pra não comer carne, que é Ele peixe. passou, Meneghete, todo o programa conversando com alguém. Quem é a pessoa? O meu sonho. Quem É a Márcia. é a É a Márcia. pessoa? O meu Eu sonho preciso é que disso. parem de Ele tá reclamar. escondendo o celular. O meu sonho é que parem de reclamar que eu esteja no telefone. Mas- A Márcia reclama, o Mas Meneghetti é que eu reclama, tô tu reclama. ansioso. As pessoas falam, eu não Se tu quero, der- eu quero Se tu ver der César. agora aqui a informação que a gente tá esperando, eu prometo que até o final do programa de hoje tu pode ficar no celular. Tá. Até o final do programa de hoje. Vamos lá. Eu vou ler a mensagem como chegou. Eu adoro isso. Lucas Dias. Que daí eu já tento descobrir quem é que mandou a mensagem. Isso aí. Ener Valencia foi tentado pelo Inter no final do ano passado. Centroavante Durante a Copa. equatoriano. Centroavante de Copa. Fez Copa 2 do gols na Copa, eu acho, né? Mas não evoluiu Mas não é porque muita gente queria e seria muita grana. Ficamos no monitoramento ali, né? Ou seja, ele tá dizendo quem não vem. Não vem, isso aí. Eu te digo 100 nomes que não vêm. Eu vou dizer um deles agora, que o Inter não vai contratar. Atende pelo nome de Luiz Soares. Acho que é Alberto, né? Tem Alberto também, não tem? Tem Alberto. Alberto Soares. Borré e Alário estão praticamente descartados. Borré. Essa é uma informação relevante. É que essa tem uma... Não, mas essa, vamos ler. Disse Tem, a pessoa. essa tem praticamente. Não dá para descartar 100% porque são nomes que realmente tiveram contato e interessam. Mas é muito difícil que saia. Saia negócio, tá? É muito difícil que o Eintracht Frankfurt libere Sabe o que eu eles. acho curioso, só antes de seguir? O Inter tem interesse nos dois jogadores, são dois bons jogadores, não tenho dúvida, mas são completamente diferentes. Sim. O Alário é centroavantão, Borré... Tiger Junk e Matheus Dávila. Matheus Dávila é um cara trabalhador, um cara sério, um cara que se envolve, que procura notícia. O cara que dorme. Tiger, é isso aí que a gente tá vendo. O Tiger é isso aí. É isso aí. E ele tá com sono. Mas os dois, ao contrário de vocês, os dois são bons. Isso. Não, mas o negócio do Inter seria tipo, no canal, a dupla, o Dávila leva o Tiger, entendeu? Sim, Empurra. entendi. Tem que trazer o Borré e o Alário e Tá, um ajuda o outro. Pô, Borré e Alário no Inter ia ser... Tá, aí assim, ó. O nome Jogam será juntos, bom. Jogam juntos, eventualmente, lá no Eintracht Frankfurt. Eles não jogam juntos porque o titular é o Columani, Não, né? mas E o eu Lucas vi Alário jogos é agora, zero. este ano, os dois juntos. Só que o Alário entrou ao minuto 88. O Lucas Alário ele só tem entrado... 4 minutos. O Lucas Alário ele tem entrado 88, 89, Isso aí. nos acréscimos, é a participação dele Isso que aí. tem sido essa. Vai lá. Aí O o nome, nome será bom. bom e de repercussão. Ó, Mas talvez um nome que muita gente não espere. E aí? Vamos lá, interpretações. O nome vai ser bom Pô, e mas de de repercussão. então é um nome que mas não que tá ninguém cogitado. espera. É isso aí. É claro. Tá, mas por exemplo, assim, ó, o Ener Valencia até hoje. O que aconteceu, tá? O Ener Valencia vocês estão falando há 6 meses. Não, 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 vai não, surpreender não, ninguém. não, Ener Valencia. O Ener... Hã? O Ener Valencia eu nunca falei. Falou, sim, Não, senhor. não, não. Cara, olha só como é importante. É que assim, o o nome Va- será bom e tal. Bom, tá. O cara, essa fonte, alguém ligado ao Inter, tá dizendo que é bom. De repercussão. Cara, repercussão é repercussão. Repercussão. Não, entendeu? É Repercussão não é subjetivo. Não. E um nome que não é que não tá sendo... Que não está sendo Que cogitado. muita gente não espere. Tá, mas aí é o detalhe seguinte. Aí tá o... O detalhe, o ponto do negócio é o seguinte. O Ener Valencia, ele já foi, o César tem razão, uma outra pessoa já tinha especulado que poderia ser ele. Mas não é o nome que o torcedor está esperando. O torcedor hoje espera 2 nomes, Borré ou Alário. Esses seriam nomes que seriam, confirmou, trouxe o Borré, confirmou, trouxe o Alário.
Provavelmente ele quer dizer o seguinte, ó, não é um nome que tá na boca de todo mundo, mas a é hora que desse a nível. gente chegar e... Só tem uma coisa, tá? Só um pouquinho, só quero compartilhar com... Dá aberto aqui, Chiclé. Quero compartilhar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, que nós estamos tentando descobrir junto com vocês. Ontem o Felipe Vieira, consagradíssimo jornalista da Band, eu fiz um vídeo, né? O novo Renato. Aí ele mandou um áudio para mim, tá lá na Band News, assim, tava de plantão. Cara, não quero saber do novo Renato, eu quero saber do velho Inter. Vão contratar ou não vão? A gente sabe da ansiedade de vocês e a nossa busca pela informação. Hoje de manhã, eu tentando informação, o Tiger, o Lucas Dias, competente repórter da Band, JB. É assim que é o processo. Nós vamos pegando essas pistas, juntando com um de outro para tentar descobrir o nome e não tá fácil. Ontem a gente viu o programa do Rogério Amaral. Foi o cara que trouxe Leonardo Meneghetti para o mundo. Eu recebi uma mensagem. Não foi ele que te contratou? Não foi, um baita jornalista, para mim é o maior apresentador de televisão desse estado, do programa esportivo. Não, Eu recebi uma Mas não mensagem, foi eu já ele que estava contratou ouvindo o Não, Carlos eu Alberto? cheguei antes do Rogério aqui. JB, ouve tá, essa. Eu recebi uma mensagem, pessoal dizendo, pô, eu acompanhava lá das antigas do Camisa 10 e o Meneghetti era igual o JB. Ele era debatedor, ele dava informação e ele desafiava o apresentador, que era o Rogério Amaral. Tu desafiava o Rogério Amaral, mas tu é corajoso, hein, velho? Meu primeiro programa com o Rogério Amaral, vou contar esse bastidor. O Rogério Amaral tinha uma eleição do Inter acontecendo, ele abre o programa e diz assim, antes do programa eu entrando, tinha uma bancada aqui nesse estúdio, ele falou assim, anota aí, Meneghetti, Leonardo, anota aí, Leonardo, a chapa que o presidente Záquia vai lançar é Fernando Carvalho e deu os outros dois nomes. E eu falei, não é a informação que eu tenho, a informação que eu tenho é que quem vai ser lançado é Paulo Rogério Amoretti. Abre o programa e ele, o Meneghetti tem informação em primeira mão, a chapa que o atual presidente Pedro Paulo Záquia vai lançar para a presidência do Internacional. Meneghetti, eu tenho informação do Paulo Rogério Amoretti, você tem do Fernando Carvalho e tal. Uma semana depois, Paulo Rogério Amoretti foi lançado como candidato à presidência e foi presidente. Tá, mas Então eu era meio JB mesmo. Era assim. E o Rogério Amaral é um baita jornalista, eu um baita âncora. eu acho, Meneghetti, eu sou que diante... E presidente Não, já tu segue. era o antigo Mas JB. Mas, o novo JB é já que a quase gente amor. está construindo aqui os nomes, tem Mas eu algumas só queria verdades que a gente... completar do Desculpa. programa do Rogério Amaral, Isso. que é o Virando o programa Jogo. Virando o Jogo. Ele tem canal do YouTube aqui, é só olhar. O Felipe Becker esteve lá, por 1 hora. E a gente assistiu a entrevista. Lá pelas tantas, o Felipe Becker disse o seguinte, que o Inter negocia com mais de uma... Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional, para não ficar solto aqui, que eu falei como se fosse... Tá? O Inter negocia com mais de uma opção para o ataque e que tem pelo menos um jogador que está em final de contrato e o Inter pode assinar um pré-contrato. O nome do Ener Valencia encaixa nessa possibilidade. Eu recebi aqui até que o Falcão Garcia está ficando livre. O Falcão Garcia que já foi monitorado em outros momentos 36 anos. Eu não sei se é o cara que o Internacional vai trazer que não nem é, o né? perfil. Pois é. Claro que não é, né? Tá, tudo bem. O Inter pode assinar um pré-contrato, está tentando assinar um pré-contrato com um jogador sul-americano que joga na Europa e que está em final de contrato lá. Então o Inter vai tentar assinar esse pré-contrato para pedir a liberação antecipada para o clube. Eu posso jogar dois nomes Quem? aqui sem compromisso? Vai. Dois nomes que estão em final de contrato, sul-americanos e jogam na Europa. Cavani. Não, Luiz Muriel, atacante do Atalanta, Esse joga muito, mas colombiano. é muito Eu acho que Não tem como. Tem que, eu acho que é um cara que tem mercado na Europa Bah! ainda, tá? Tem mercado na Europa ainda. Não tem jogado muito na Atalanta. Não, mas ele tem joga mercado na muito, Europa. eu quero dizer. Não, ele é muito bom, E o outro, Roberto Firmino. Ah, não. Tá louco. Ah, é reserva o Pedro Henrique, né? Veio pra ser reserva do Eu Pedro Henrique. sabia que ele ia falar Não, isso. veio pra ser reserva do Pedro Henrique. Vem cá, o Roberto Firmino, cara, mas não posso chamar de enganador, então não vou chamar. Cara, jogador nota 6, cara. Meneghetti. Jogador nota 6. Ô, Meneghetti, eu gosto dessas opiniões que a gente, a partir delas, abaliza o conhecimento de futebol das Isso, pessoas. isso. Obrigado, Meneghetti. É isso aí. O que eu quero... Mas te deu- hoje o César te deu pancada. Não, eu não dei pancada. O Tiger Tu te deu deu. pancada. Eu não dei pancada. Tu deu deu forte do pancada. meu lado. Meneghetti, Tu Tu tá falar comigo do nessa. Meneghetti. Fala do Abel Tu Braga tá que comigo dizia- nessa. Aqui é Rocha. Ah, o meu peito é rocha, bate Meneghetti, na bola. Cara, tu não quer discutir o Firmino comigo, né? Óbvio. Tu não vai Não, discutir, não né? vou discutir Firmino Não vai discutir contigo. Firmino Não comigo. vou discutir Ei, Firmino cara, contigo. Firmino é Não, regular, Meneghetti, razoável, tu tá discutindo. bonzinho. Eu não discuto Firmino contigo. O programa hoje está tão maluco que eu sou teu melhor aliado. No caso do Firmino também? Eu prefiro o Pedro Henrique. Eu prefiro que não contrate ninguém e deixe o Pedro Henrique. Meneghetti, mas eu quero- Meneghetti, Não contrata o Firmino. Só Não vamos, contrata. vamos tu disse que- posicionar as verdades. Não, é que ele disse que não ia discutir, ele tá discutindo mas sozinho. é- Não, só tô- Eu não discuto contigo, Firmino. Firmino. Pela minha opinião, não é contigo que eu tô falando. Firmino- Eu não quero falar contigo sobre Firmino. Firmino não joga nada. Mas, pelo amor de Deus, César. Ficou sozinho. Ah, não. Tô. Tá, não. Não, Tá, e é bom vocês deixar estão o sendo Tiger lá, volta extremistas. só depois. Não joga nada. Jogador exagero.
mas ele é regular, cara. Ó, olha aqui, ó. O Firmino Joga é nada, reserva. Firmino. É reserva em 5 ou 6 grandes clubes do futebol brasileiro. peraí, É reserva no Grêmio, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo, no Inter. Mas eu acho que nós não temos que discutir o Firmino porque, como diz, é um nome aleatório, né? Então nós não precisamos discutir o Firmino. Nós temos que discutir o seguinte, o que é real... Né, que assusta o nome dele, ele cogitar assusta. Mas tá Que é elogiando- caro tá elogiando e que tá- olha bem, olha o semblante, foca nele. Olha o semblante. Estamos com uma espinha que parece mais um... Adolescência. furacão. Parece Adolescente. mais... Puberdade parece mais- chegou, tá, César? É um rapaz bonitinho, tem uns cabelos brancos já começando a nascer. Tem branco já? Pô, pra caramba. Já tá Então, com branco. então tu tem que entender o momento do rapaz, entendeu? Entender o momento, camisa não foi passada, a situação não tá boa. Mas volta em mim aqui, ó. O que eu quero dizer é o Cada um seguinte, do programa tem sua característica, né? Ó. Tipo, eu sou o cara que conta o bastidor, que fala o que não tem o que falar, Isso, joga o isso. bastidor Abre do ar gaveta. que não tem, Tu é o abre marceneiro, gaveta né? e Tu é o tal. marceneiro, né? Exatamente. Gaveta e gaveta e gaveta. O Tiger fica bravo comigo dizendo que como é que é? Eu não sei fazer. Tu não sabe fazer piada interna. Eu não sei fazer piada interna, porque realmente eu já tive do outro lado. Eu sei que os caras ficam assim, o que será que Só ele tem tá um falando? nome pior que o Firmino. Eu fiquei destabilizado com a tua informação. O Higuaín, Com a tua- Higuaín. Não, Firmino ou Higuaín. Não, deixa o Pedro Henrique. Bota o filho do Fernandão. eu só quero... O Enzo. Bota o Enzo pra jogar. Eu só quero O colocar César aqui é o já... cara que o César é o cara que ele chega, ele cola em mim, aí fala das minhas bochechas, do meu cabelo, do não sei o quê, do Tiger ele vai lá agora, como é que é? Tem sobrancelha, espinha, como é que é? Tem Cabelo branco. cabelo branco. Não tem cabelo branco, nada. A barba tá mal feita. Temos uns 2 ou 3 ali à Quantos anos esquerda. tem? 30 anos. Tô com 27. Eu Não, Meneghete, agora tem que Mas Quarenta- eu vou te dizer, cada cabelo branco aqui tem nome. Tem eu, nome. por exemplo, Meneghete, Tem nome. eu, por exemplo, eu comecei a ter cabelo branco, aí eu resolvi tirar os cabelos brancos. Claro, isso aí. Aí ficou assim. Mas eu queria colocar para vocês as verdades, dentro de todo esse humor que foi no Segunda-feira, programa as de hoje, verdades da bola aqui na bancada. As verdades. Valência Ender Valência. foi procurado. Pelo menos é a Foi. confirmação. Borré Borré foi procurado. Borré e Alário também. Por que eu quero colocar isso como a verdade e o que a gente tem que definir para o Internacional? Aonde o Inter tá mirando. Exatamente. O Inter está olhando alto. O Inter tá aqui, ó. Exatamente. Olhando alto, pensando nomes realmente pesados. Aquela entrevista do Mano, que hoje eu vi um comentário do Meneghete em cima da leitura que ele fez no canal dele no YouTube, é exatamente isso. É olhar um nome importante, o Mano sabe qual é, né? Sim, O óbvio. Mano sabe qual é. E ele tá entusiasmado. E ele está entusiasmado. entusiasmado, E essa, para mim, é que é a grande notícia. O Inter mira Obrigado. alto, nomes grandes, e a gente Obrigado. pode até ser Muito obrigado. surpreendido. Tu tá dizendo em outras palavras, tá me elogiando, que eu consegui ver a coletiva do Mano e tirar a grande notícia que tem ali. Muito obrigado. E aí o Mano tá entusiasmado pelo que ele falou na entrevista coletiva. KTO.com é a nossa casa de apostas. Nisso, eu, o Tiger, o CCD, o JB, o Baldaço, o Dávila, o Lucas Dias, todo mundo concorda. É a nossa casa de apostas. Cupom promocional é Donos TV, que entrega a vocês uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Primeiro jogo aqui que o Paulinho separou é Grêmio e Aimoré, Tiger Jack. Grêmio e Aimoré. O Aimoré é um dos piores times desse Campeonato Gaúcho. Trocou de técnico agora, demitiu o Edinho, trouxe o Pingo. Dito isto, Grêmio 7, Aimoré 0. 7? Muito bem. CCD. Eu acredito que a bola vai entrar mais cedo dessa vez. O Grêmio não vai ter toda a dificuldade para fazer vitória. Vai ser mais ou menos como o jogo contra o São Luís de Juí. O Grêmio vai ganhar por 5-0, numa boa atuação do time. E finalmente agora podendo jogar contra um adversário que vai precisar fazer enfrentamento com o Grêmio. Dávila, Central Band do Esporte, tem palpite na KTO para Grêmio e Aimoré. Também acho que vai ser um jogo fácil, tranquilo, mas o meu placar não é tão otimista assim. É 4-0. Tá bem. JB? Tô tentando achar uma aposta decente aqui, mas tá difícil, Meneghete, porque o Grêmio vai... A tendência Tu quer que ganhar goleia. dinheiro? Bota aí 3-2 pro Grêmio. 3-2. Deve estar pagando R$ 89. Não, ambas marcam, tá pagando 3,8. Essa vai perder. Hã? Essa vai perder. Não, mas se for Só 3-2, 3-2, se for 3-2 é ambos Essa aí marcam. não, ele quer, Não, mas ele gosta quer de dar ele dinheiro quer pro uma- sueco. Ele quer o impossível. Não, eu tô num Eu não relacionamento... gosto, não. O Grêmio vai colocar goleiro? Vai estar de goleiro? Então vai ser ambos marcam. eu tô- É que essa foi eu tô boa, no- né? eu tô- O Meneghete não, aposta 3-2. Aí já tu vê, ambos marcam. Não, ambos marcam não vai Vocês dar. não entenderam, velho. Vocês não entendem o brilhantismo do Meneghete. Ele quis dizer o seguinte: tu quer alguma aposta que tem um valor alto, joga 3-2. Mas vai perder.
É que vocês não captam o Meneghetti. Eu tô num relacionamento abusivo com o sueco. Abusivo. É abusivo, ele tá... Por ele tá quê? Cara, eu acertei, eu vou dizer que eu acertei o 0x0 do Juventude Novo Hamburgo, 2x0 do Grêmio e ontem 3x0. Ah, Meneghetti, eu boto lá 1x0, aí bota 3x0, daquela... Meneghetti faz como é que é? Cercadinho. Cercadinho. Não, ele constrói o muro da China, às vezes. Não, já teve jogo que eu tenho vontade, aí eu vejo que eu tô gastando mais do que eu vou ganhar, aí eu tiro umas 4 postas. É. Assim, ó, eu tava muito chateado ontem porque eu botei ambos marcam e perdi. E aí hoje eu vou botar ambos marcam também, vou botar 10 pra voltar 3,85. Quase 40. Tá, vamos ter que Quase botar mais 45. rápido, diz o Paulo Pires no meu Tá, ouvido. mas só rapidinho aqui, ó. Acabei de receber um e-mail do sueco. Ah. É sério? Tá aqui, ó. Então tá, e-mail Vamos do botar mais sueco. rápido, ele mostra o e-mail. É. Olá, João. Já começou bem, que ele já me tratou Paulinho, pelo te nome. vira com o JB, tá? Bota Quem ponto não nele. gosta de emoção, da emoção de uma surpresa, vem que temos uma promoção que vai lhe dar uma aposta grátis de R$500. Opa, JB. A gente vai sortear inúmeras free bets de 25, 50, 100, além de 5 valendo 500. Para concorrer, basta clicar no participar. Entra agora, kto.com, tem um presente para todo mundo que entrar agora em kto.com. Agora? Esse presente. Tem que ser agora. KTO.com. Bom, eu tô alinhado com o César, a piada tá pronta, é Grêmio 5, Aimoré 0 e a gremistada dizendo segunda-feira, placar de Grenal. Sempre quando dá placar de Grenal, parecia Grenal, é Grêmio 5x0. Novo Hamburgo e Inter, tá aí com o Janete, com velocidade. Novo Hamburgo e Inter, um jogo horrível no Estádio do Vale, 1x1. 1x1. César. Pô, gostei desse resultado, pra mim é 0x0, Novo Hamburgo fechadinho. 0 Internacional, 0 Novo Hamburgo no Estádio do Vale. Vou dar a nota pra vocês aqui, bota lá, Novo Hamburgo 0, Internacional 1. Dávila. Eu vou em 1x0 porque o gramado é ruim. 1x0 Colorado. JB. 2x0 Inter. KTO.com é a nossa casa de apostas, não esquece, o cupom promocional é Donos TV. Vem, Matheus Dávila. Falando no jogo do Grêmio, Meneghetti, tem treinamento hoje à tarde, portões fechados no CT, se fala em preservações, mas ao torcedor que vai ao estádio, fique tranquilo. Não será time reserva. E Luizito Soares deve jogar, esta é a informação de momento, Meneghetti. Já voltamos com o Donos. E você vem comigo aqui no intervalo dos Donos da Bola no YouTube. Chega mais que eu quero saber o que vocês estão falando. Dávila, era feriado em Porto Alegre ontem, estava lotado Beira-Rio, era feriado em Porto Alegre ontem, mas não estava lotado Beira-Rio, cara. Eu sei, vocês estão nessa resenha aí de, né, competir, quem é que lota mais e os caras, né? Mas beleza. Preciso dizer pra vocês o seguinte, tem muita gente falando, o Meneghetti vai entrar de férias. Cara, nós estamos naquele período de rotação. CCD estava de férias, CCD voltou. Ribeiro saiu de férias, Ribeiro sai segunda-feira. Né? Ou melhor, volta segunda-feira. Meneghetti sai de férias hoje, 15 diazinho, descanso. E o JB, não sei, o JB acho que não tem férias, cara. Já tirou as férias, alguma coisa assim. Dávila, o Ribeiro vai voltar quando? Pergunta o Paulo. O Ribeiro volta na segunda-feira. É assim que funciona, velho. É lei trabalhista, meu irmão. Uma vez por ano os caras têm que parar, têm que descansar, pé pra cima. Ô, Tiger, tem que comprar creme pra espinha, diz o Paulo Augusto. Tiger é jovem. Adolescente acontece. Comeu muito chocolate. Teve superchat, Dávila? Teve? Pô, se teve, eu perdi, cara. Peço desculpas, tô tentando recuperar aqui, mas foi há muito tempo. Guri da Baixada, manda um abraço. O Pedro Kaiser. Dávila só lê recado zoando o Inter. Tá aí, Pedro Kaiser. Né? Não é verdade, viu? Deixa eu ver outra coisa. Fernando Neves, com certeza. Quem é o Paulo, diz o Andrei. Cara, em algum momento do programa tu pegou algo que eu não peguei, viu? O Henrique Stumpf tá mandando boas férias aí pro Leonardo Meneghetti. Hoje é sexta-feira, né? A galera tá aqui num clima mais... Olha lá, ó, tá movimentado lá atrás, ó. O pessoal tá correndo. Hoje tá difícil lá na KTO, diz o Jefferson. Errou palpite, né, Jefferson? Aí fica triste. Qual melhor livro da prateleira? Que prateleira, meu velho? Que prateleira? Ou... Não é sacanagem, né? Não tem nenhuma sacanagem aí. Acabou. Tchau.
Quem será o goleador do Campeonato Gaúcho? Pedro Henrique, 41%. Soares, 57%. Outro jogador, 2%. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde, time campeão dos donos da bola. Destaque do Boa Tarde Rio Grande de hoje, hein? Sobreviventes da tragédia da Boate Kiss se transformaram em vítimas de golpistas que se passaram por advogados da Santa Maria para arrancar dinheiro de pessoas que carregam sequelas para o resto da vida. É muita maldade, né, Meneghetti? É verdade. Mota, bom programa. Segunda-feira é com o JB. Eu tô partindo de férias. Tchau. Bom descanso, bom descanso. Valeu, Meneghetti! Sexta-feira, 3 de fevereiro.